Fala Dev, bem-vindo ao curso completo de CSS para iniciantes. O meu nome é Renato Pereira e hoje nós vamos iniciar o curso de CSS. Esse curso foi criado para quem quer aprender a estilizar as suas páginas HTML do zero até o nível mais avançado. O CSS é a linguagem responsável por definir a aparência dos seus sites e sistemas na web, permitindo alterar fontes, cores, margens, espaçamentos, layouts e muitas outras coisas, podendo até criar jogos e animações. O objetivo desse curso é tornar o aprendizado de CSS mais simples e acessível, abordando desde os conceitos básicos de CSS até os mais avançados, como Flexbox, Grid e Media Queries. Terminando esse curso de CSS, você já vai ser capaz de transformar páginas HTML simples em designs modernos e profissionais. Então prepare-se para dominar o CSS e criar interfaces incríveis para a web. Bom pessoal, para a gente começar, eu vou criar aqui uma pasta chamada curso-css, ok? Agora eu vou abrir o nosso VS Code e vou abrir essa pasta que eu acabei de criar. Então eu venho em arquivos, abrir pasta. Ele vai procurar aqui para mim, eu seleciono o curso CSS, a pasta que eu acabei de criar e mando abrir. Agora que eu já estou com o meu projeto aberto aqui no meu VS Code, eu vou criar aqui uma pasta, só para nós nos organizarmos. Vou colocar aqui aula 1 e dentro da aula 1 eu vou criar um arquivo chamado index.html. Bom, o CSS ele trabalha em conjunto com o HTML, então a gente precisa criar uma página HTML para poder estilizá-la. Então agora que eu criei o meu arquivo index.html, eu vou criar aqui a nossa estrutura básica HTML, tá? Que vocês já conhecem. Vou colocar um título de curso de CSS completo. E aqui dentro do meu body eu vou criar um H1 que vai ser o meu título. E eu vou colocar minha primeira página com CSS. E mais aqui embaixo eu vou criar uma tag de parágrafo, que é a tag P, tá? E vou colocar texto de exemplo para a aula de CSS. Pronto. Eu vou salvar aqui e eu vou mandar executar agora a minha página no Live Server. Eu vou clicar aqui em Go Live. Ele vai abrir aqui a nossa página HTML simples, não tem nenhum CSS aplicado. Voltando para o nosso editor, como é que eu aplico o CSS nessa minha página? Existem três formas de utilizar o CSS. Nós temos o CSS inline, nós temos o CSS interno e nós temos o CSS externo. Eu vou começar explicando para vocês como funciona o CSS inline. O CSS inline, nós trabalhamos com ele diretamente dentro das tags. Eu posso, em uma tag específica, aplicar um estilo para ela. E como é que eu faço isso? Eu escolho a tag que eu quero estilizar, que no meu caso eu vou estilizar minha tag P, e eu vou colocar aqui uma propriedade chamada Style. E aqui dentro do Style eu posso aplicar o estilo CSS que eu quero. Por exemplo, eu quero mudar a cor dessa fonte. Eu vou colocar aqui então color, para mudar a cor nós utilizamos o atributo color, e agora eu tenho que colocar a cor que eu quero aplicar. Eu vou colocar red, ponto e vírgula, agora salvando e voltando para o nosso navegador, aí percebo que o nosso texto ficou vermelho, simples assim. Agora eu vou fazer o seguinte, mais aqui embaixo, eu vou criar uma outra tag de parágrafo, tá? E vou colocar também um texto de exemplo para a aula de CSS. Vou colocar aqui 2, tá bom? Só para diferenciar do primeiro. E eu salvando e voltando para o navegador, vocês vão ver que o primeiro texto ficou em vermelho porque eu estilizei ele e o segundo texto ele está na cor padrão, na cor preta. Por que isso aconteceu? Porque eu estou utilizando o CSS inline. Eu apliquei esse estilo somente para essa tag. Se eu quiser agora aplicar o estilo para essa tag de baixo, eu vou ter que utilizar a propriedade style aqui dentro, e dentro das aspas eu vou colocar aqui color red. E voltando para o nosso navegador, agora sim, os nossos dois textos ficaram vermelho, porque eu apliquei o CSS inline em cada uma dessas tags.
Agora, imagine comigo, digamos que eu queira aplicar mais 5 textos de parágrafo aqui embaixo. Eu vou copiar essa tag para exemplificar aqui e vou colar 1, 2, 3, 4. Mas eu queria aplicar a cor vermelha para todas as tags de parágrafo. Então percebam que para cada tag que eu criei, eu tive que repetir o style que eu gostaria de aplicar. E isso não é eficiente. Se eu voltar aqui para o navegador, todos os meus textos ficaram vermelhos. Mas para isso eu tive que colocar explicitamente em cada uma dessas tags a estilização Color Red. Existe uma maneira mais eficiente de fazer isso e é utilizando o CSS interno. Para utilizar o CSS interno, nós aplicamos a estilização aqui dentro da tag Head. Você pode colocar ela logo abaixo da tag de título, pode ser também aqui em cima de meta, ou aqui embaixo, tanto faz. O importante é ser dentro da tag Head. E para eu poder começar a estilizar utilizando o CSS interno, nós temos que aqui dentro da tag Head, abrir aqui a minha tag Style. Eu abro, fecho a tag e aqui dentro eu coloco os meus estilos. Eu posso estilizar uma tag HTML de diversas formas. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês é referenciando diretamente a tag que eu quero aplicar o estilo. No CSS interno, eu crio um estilo da seguinte forma. Primeiro eu informo quem eu quero selecionar para aplicar o estilo, que nós chamamos de seletor. Depois nós abrimos e fechamos as aspas. E é aqui dentro que eu vou colocar a estilização aplicada para o seletor que eu vou informar. Então, para esse nosso exemplo aqui, eu quero colocar a cor vermelha em todas as minhas tags de parágrafo. Então, aqui eu vou dizer que eu quero aplicar essa seleção na minha tag P e aqui dentro eu vou dizer Color Red, assim como nós colocamos aqui embaixo. Dessa maneira, nós estamos aplicando a cor vermelha em todas as tags P desta página HTML. Vou tirar os styles de todos esses parágrafos, tá? Pronto, tirei. Não estou aplicando nenhum CSS inline, somente agora o nosso CSS interno está aplicando a cor vermelha para todas as tags P dessa página HTML. Se eu salvar e voltar para o navegador, ele aplicou o estilo que nós definimos aqui em todas as nossas tags de parágrafo. Mas aqui embaixo eu vou aplicar também o estilo para minha tag H1. Eu vou abrir e fechar as aspas e vou colocar aqui Color Blue. O meu título vai ficar azul. Se eu voltar para o navegador, ele ficou azul conforme eu defini no meu código. Mas existe uma outra forma de nós aplicarmos o CSS em uma tag HTML sem ser referenciando pelo nome da própria tag. Nós podemos criar identificações para as tags que, através dessa identificação, eu aplique uma estilização apenas para aquela tag específica. E como eu crio essa identificação? Eu posso criar uma identificação para a tag através da propriedade ID. O ID é uma forma de eu identificar uma tag HTML. E eu identifico a tag HTML através de um nome. E esse nome de identificação, ele é único. Eu não posso ter diversas tags com o mesmo nome de identificação. Cada uma deve ter um nome diferente. Ele não pode conter espaços, cedilhas, acentos. A recomendação é criar a identificação começando em minúsculo. Por exemplo, descrição. E caso eu tenha uma palavra composta, eu não posso colocar um espaço aqui, como eu falei anteriormente para vocês. Então eu vou ter que escrever as palavras juntas, mas eu posso colocar a primeira letra maiúscula, por exemplo, descrição principal, onde a primeira letra da segunda palavra eu coloquei em maiúsculo, ou então você pode fazer da seguinte forma: coloca um traço e um P minúsculo. Você vai escrever tudo minúsculo e separar as palavras por um traço. Pronto. Criando a identificação da minha tag HTML, agora eu já posso aplicar uma estilização para essa tag específica. Eu posso fazer isso vindo aqui, dentro da minha tag Style, e primeiro eu vou referenciar essa identificação que eu acabei de criar. Para eu referenciar um ID aqui no CSS, eu coloco a hashtag e em seguida o nome da minha identificação, descrição principal.
abro e fecho as aspas, e aqui dentro eu aplico a estilização que eu quiser. Eu vou colocar uma cor diferente, eu vou colocar color green. Vou voltar para o navegador e aqui ele aplicou a nossa estilização somente para aquela tag que tem a identificação descrição principal. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Digamos que eu queira aplicar um estilo para diversas tags de parágrafo, mas eu não quero aplicar para todas, seria somente para algumas. Nesse exemplo, eu não vou criar identificações para todas as tags que eu quero aplicar esse CSS, porque senão eu teria que aqui no CSS ficar colocando em cada uma dessas identificações a estilização que eu quero. A estilização na identificação 1, estilização na identificação 2, estilização na identificação 3, e não é isso que eu quero. Eu queria aplicar uma única vez o CSS e ele estilizaria todas as tags que eu estou fazendo referência. E como é que eu faço isso? Nós fazemos isso através do atributo class. Assim como a identificação que nós criamos através do ID, nós podemos criar aqui as classes. A class também é uma forma de nós identificarmos as tags para nós aplicarmos estilização ou então fazer manipulação com o JavaScript. A diferença da class para o ID é que eu posso aplicar o mesmo nome de classe para várias tags diferentes. Por exemplo, aqui no meu atributo class, eu vou criar uma classe chamada texto amarelo. E vou criar nesse parágrafo aqui de cima também a classe chamada texto amarelo. Como eu falei, eu posso aplicar o mesmo nome de classes em tags diferentes. Eu vou aplicar também nessa outra tag daqui de baixo. Class igual a aspas, texto amarelo. Agora que eu criei a classe texto amarelo e repliquei em 3 tags de parágrafo, eu vou estilizar essas minhas tags através da classe. Então, eu referencio uma classe aqui dentro do CSS através do ponto. Eu vou colocar o ponto, dessa maneira a gente já sabe que estamos referenciando uma classe. Vou colocar o nome da classe que eu quero, é texto amarelo. Abro e fecho as chaves e aqui dentro eu vou aplicar o meu estilo. Eu vou colocar agora que essa classe ela vai ter a cor yellow, tem que ser em inglês, né? Yellow. Vou salvar e voltando para o nosso navegador, ele aplicou aqui a cor amarela somente nas tags cuja identificação foi feita através de class. Agora essa cor amarela com esse fundo branco ficou muito ruim, né, pessoal? Então o que dá para fazer para a gente melhorar isso aqui? A gente pode fazer o seguinte, eu posso aplicar um estilo para minha tag body. A minha tag body é onde nós vamos colocar todo o conteúdo da nossa página HTML. Então com isso eu posso muito bem no meu CSS colocar uma cor de fundo para minha página HTML. E nós colocamos uma cor de fundo através do atributo background color. E aqui eu vou colocar a cor gray, que é uma cor cinza. Voltando para o navegador, ele aplicou aqui o nosso cinza para toda a nossa página HTML. Então, só recapitulando, pessoal, nós aprendemos a utilizar o CSS Inline que nós aplicamos dentro da própria tag HTML, que não é a maneira mais recomendada de se estilizar uma página. Nós aprendemos também a utilizar o CSS interno, que é trabalhado dentro da tag head e iniciado através da tag style. Vimos que nós podemos aplicar estilos referenciando diretamente o nome das tags, como por exemplo, estilizando uma cor vermelha para todas as tags de parágrafo, a tag P, e colocando uma cor azul na nossa tag de título H1. Vimos também que nós podemos criar identificações para cada uma das tags. Essas identificações possuem nomes únicos. Eu não posso ter diversas tags com o mesmo nome de identificação. E através desse nome de identificação, nós podemos personalizar e estilizar essa tag referenciando pelo ID da tag. Vimos também que nós podemos criar classes que servem também como identificação para as tags. A diferença da class para o ID é que eu posso ter nomes de classes em tags diferentes. Dessa maneira, dentro do CSS, eu faço referência à minha classe através do ponto
coloco o nome da classe que eu quero selecionar e aplico o meu estilo CSS somente para as tags que tem a classe com esse nome. Além de mudar a cor do texto, nós aprendemos também a mudar a cor de fundo. E no caso, nós mudamos a cor de fundo na nossa página, aplicando a propriedade Background Color na nossa tag Body. E tivemos esse resultado em nossa página HTML. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos bem aqui, eu vou criar um novo arquivo HTML. Eu vou chamar de página2.html. Só para exemplificar, vou criar a nossa estrutura HTML, tá? Vou criar um H1, vou chamar de página 2. E aqui eu vou criar também uma tag de parágrafo, colocando essa é a minha página 2. Pronto, criei uma página HTML com o mesmo padrão da minha página index, com o H1, com o P, sendo que eu já estou aplicando aqui o CSS, tá? Para tag P e para tag H1, perfeito? Mas se eu voltar aqui para minha página 2, eu vou parar aqui o serviço do index e vou executar agora a minha página 2. Percebam que não foi aplicado o CSS nem do H1 e nem da minha tag P. E por que isso aconteceu? Porque quando nós aplicamos o estilo na nossa página index.html, nós utilizamos o CSS interno. Isso significa que nós estamos aplicando o CSS apenas para essa página aqui, apenas no index.html. Mas se eu pegar essa nossa estilização aqui, pegar todo esse style e replicar aqui na página 2, vou replicar, salvar, e agora eu vou voltar aqui no navegador para a nossa página 2 e ele aplicou o nosso estilo também para a página 2.html. Agora digamos que esse visual é o padrão do nosso site. O fundo cinza, o título azul e as tags de parágrafo vermelho. Esse é o padrão. Então isso significa que para todas as páginas que eu criar agora, eu sempre vou ter que ficar repetindo essa estilização aqui. Agora imagina se o diretor da empresa chega para mim e fala assim: Renato, eu não quero mais que esse fundo aqui dessa página seja cinza, eu quero mudar para verde. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que mudar aqui no nosso background, aonde tiver gray, eu vou ter que mudar para green, de verde. Aí eu vou ter que vir aqui no meu index, aonde tiver background color gray, eu vou ter que colocar green. E isso nós estamos falando de 2 páginas. E se o nosso site tiverem 20 páginas, 30 páginas, a gente vai ter que mudar nas 30 páginas essa cor de fundo? De maneira alguma. E para resolver esse problema, nós utilizamos o CSS externo. Para utilizar o CSS externo, nós criamos um arquivo separado da nossa página HTML com a extensão .css. Eu venho, por exemplo, aqui na nossa aula 1, vou criar aqui um novo arquivo e vou chamar esse arquivo de style.css. Eu poderia colocar qualquer nome, tá? O nome do seu arquivo de estilo, mas ele tem que terminar com a extensão .css. E digamos que essa estilização que nós aplicamos aqui vai ser a estilização padrão de todas as páginas do nosso site. Então eu posso pegar somente o que está dentro da tag style aqui, eu vou tirar daqui, vou apagar esse nosso CSS interno, aqui esse style, e o que eu copiei eu vou colar aqui dentro do meu arquivo style.css. Agora, se eu mandar rodar a nossa página index.html, o que vai acontecer? Não aconteceu nada, ele não aplicou o estilo que a gente tinha configurado no arquivo style.css. E por que não configurou? Porque nós precisamos linkar essa página HTML com a página de estilo. E nós fazemos isso também aqui dentro da tag head, mas através da tag link. E dentro da minha tag link, eu vou colocar aqui também rel style sheet e em seguida eu crio o href, que vai ser onde eu vou referenciar essa nossa página HTML a uma página de estilo. Qual é a página de estilo que eu quero aplicar? Eu tenho que colocar dentro do meu href. Eu vou chamar de style.css. Eu fecho aqui a tag
E agora sim, nós linkamos a nossa página HTML a uma página externa de CSS. E se nós voltarmos ao navegador, foi aplicado a estilização que nós configuramos no arquivo style.css. E para eu aplicar esse mesmo CSS na nossa página 2.html, basta eu pegar esse link aqui de referência e colocar dentro da tag head. Eu posso apagar isso aqui, que não vai ser mais necessário, e eu vou colocar agora o link da nossa página style.css também para minha página 2.html. Se eu voltar para o nosso navegador e colocar página 2.html, ele aplicou também a estilização, porque nós também aplicamos o estilo à nossa página 2.html.